Fala, rapaziada, como é que estamos? Tudo bem? Vamos lá. Fred de volta ao Inter. Eu vou te contar tudo que eu sei. E tudo que eu sei eu te conto logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Antes da gente começar a trocar essa ideia, eu quero pedir para ti, para ajudar no meu trabalho, que se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo. Isso não te custa absolutamente nada. Ninguém fica sabendo que tu é inscrito no canal, só te inscreve. Faz dar essa força para o Jairo para a gente tentar atingir o maior número de colorados possível. E tu deixando o like, o YouTube reconhece que é um conteúdo legal e acaba indicando. Bom, antes de falar de Fred, que é o assunto que eu quero trazer para vocês, algumas conversas que eu tive com algumas pessoas, algumas coisas que eu sei há algum tempo sobre Fred, eu quero te falar que o Internacional tem mais uma partida ainda pelo Campeonato Brasileiro e ele volta a campo no Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados. Nosso grande amor, o Internacional, volta a campo dia 12 de junho. E volta a campo enfrentando o Atlético Mineiro em Minas. E volta a campo correndo o risco de entrar numa zona de rebaixamento. Isso é muito complicado. De fato, é muito complicado. O Inter precisa trazer ponto ou pontos de BH. E mais do que isso, o Internacional tá cheio de desfalques para essa partida. São só do departamento médico são 12, mais o Alan Patrick suspenso são 13. Então é muito desfalque para um jogo só. Então o Roger vai ter que se virar. Não vai poder usar a desculpa do cansaço, porque o time ganhou folga, se representa amanhã. E falta ainda uma semana para o jogo, então terá bastante tempo para recuperar o físico de quem vai estar em campo. Essa desculpa não poderá ser usada. Mas é a última partida do Inter antes do Mundial de Clubes. E o Mundial de Clubes, aí o Inter entra em férias, terá 15 dias de férias, e aí sim segue na questão de volta ao Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, todas as competições, a gente não quer que acabe o ano cedo. Vamos falar um pouquinho de reforços, falar de Fred em especial, mas antes eu quero te falar de ativo. Ativo é você na ativa sempre. Não te esquece, cara, experimenta uma vez o ativo, só uma vez. Ativo Ultra Black Red. E aí tu vai ter uma vida diferente, totalmente diferente. Tu vai ver o quanto é bom usar ativo e o quanto ele pode te favorecer na tua vida. Bom, vamos lá. A gente sabe que o Inter precisa de reforços. Mais ainda com o Fernando, com a lesão do Fernando. O Fernando que talvez seja o homem que divide as tarefas de meio campo com o Alan Patrick, o cara mais importante além do Alan Patrick no meio campo. Sem ele, a gente perde muito, muito. E aí, cara, que entra um nome de reposição. E eu trago o Fred, que não é da mesma função, mas seria o homem de criação, um homem diferente junto do Alan Patrick. No mínimo 2 homens diferentes no meio-campo o Inter precisa. O Fred é o nome preferido da direção colorada. Sempre foi. É os nomes dos sonhos da direção do Inter, que já conversou com esse atleta por mais de uma vez. Conversou com esse atleta. E, cara, o Inter já sabe quanto o Fred ganha, quanto o Fred estaria disposto a ganhar para jogar no Beira-Rio. Isso é conversa de 2 meses atrás, tá? Fred tem um salário altíssimo no Fenerbahçe, mas ele estaria disposto a voltar ao Beira-Rio por uma cifra na faixa de 2 milhões de reais por mês. 2 milhões de reais por mês. Bom, seria o maior salário do Inter. Engana-se quem acha que Ener Valencia ou Borré ganham perto disso, não ganham, tá? Seria o maior salário do Internacional. Bom, esse é o primeiro ponto. O Fred sabe do interesse, o Fred tem interesse em voltar para o Inter. Existe já uma base salarial que os dois estão de acordo, porém, tem entraves. Nós estamos falando de um jogador que é um jogador acima da média. Acima da média. E poderia ajudar muito o Inter, inclusive na Libertadores. Se tu tá pensando em ir na Libertadores, vai com a Vincture Visto. Ontem as passagens para o Rio e de volta estavam na faixa de 800, 850 reais e de volta por pessoa. Então, na Libertadores, tu pode estar presente. Só falar comigo. Fred poderia ajudar muito o Internacional. Porém, tem um grande entrave. Nunca é fácil negociar com o Fenerbahçe. E o Fred tem mais 2 anos e meio, 3 de contrato lá. O Inter teria que desembolsar um valor.
Obviamente o Fenerbahçe não liberaria esse jogador de graça. Não tem como. É um jogador que é um dos destaques do time, é um jogador acima da média, de graça não teria como. Até vou pesquisar aqui, enquanto a gente está trocando essa ideia, para ver uma base de valor, a avaliação do Fred atualmente, tá? No mercado. Para a gente ter uma ideia do que valeria o Fred atualmente. Porque isso é uma das coisas que funciona, tá? A gente tem uma ideia de valor e saber até onde o Inter poderia ir neste momento. O Fred é um jogador valorizado, multicampeão, tá? Tem contrato, ele chegou, vai fazer 2 anos que ele está no Fenerbahçe, ele chegou em 13 de agosto de 2023, e aí seria uma tentativa do Inter de tirar esse jogador do Fenerbahçe para trazer para cá para Beira-Rio, sabendo que ele quer voltar ao Brasil. Bom, ele tem uma avaliação atualmente na faixa de 12 milhões de euros. Obviamente que o Internacional não vai cobrir essa oferta. Ele tem mais 2 anos de contrato, tá? Até junho de 2027. O Inter poderia chegar no Fred, talvez falar com o Fenerbahçe para oferecer uma proposta aí de 4, 5 milhões de euros, bem pedaladinho, dá preferência de compra em algum jogador, para tentar trazer esse cara para Beira-Rio. Não é fácil, mas é sim o jogador que o Inter deseja, é sim o jogador que o Inter gostaria de contar no seu elenco a partir de agora. Mas um cara com 2 anos de contrato é muito difícil tu tirar do time. Mas tudo que se negocia pode acontecer. Outros jogadores que o Inter vai buscar no mercado, o Inter está buscando um lateral direito, o Inter quer um camisa 8 e o Fred seria essa prioridade. Se vir um Fred, por exemplo, o Inter não vai buscar um 5. Aí usa ali o Bruno Henrique, que já jogou com o Roger nessa função, usa o Thiago Maia, tem ainda o Ronaldo, que é muito abaixo, mas é uma possibilidade, mas o Fred viria, até porque não sabe se vai renovar com o Bruno Henrique no final do ano. E tem sempre aquela questão do Thiago Maia de ser vendido. Bom, esse é o grande nome. O Inter vai em busca de um camisa 9, aquele camisa 9 raiz, porque o Inter deseja sim negociar o Ener Valencia. A primeira proposta que chegar por Ener Valencia, o Inter vai liberar o Ener Valencia para negociar. Tá? O Inter não pretende ficar com o jogador, porque o Inter pretende tem que liberar um pouco a folha para trazer jogadores novos. Então, é isso para o momento. Torcer que o Inter ainda tenha na sua mente esse jogador, que consiga negociar, mas não é uma garantia. Eu diria que é um nome muito longe do Beira-Rio neste momento, Fred, mas é um jogador, sim, que interessa ao Internacional, interessa à direção, e o Inter pode tentar uma carga neste meio do ano. Valeu, gurizada! Tamo junto, não te esquece, antes de sair do vídeo, deixa o like, te inscreve no canal e vamos por mais em 2025. Abraço!